E hoje eu me inspirei muito no nosso papo que a gente teve ontem. Vou mostrar aqui. Se você não assistiu, vai lá no nosso canal. Se você já está aí no YouTube, deixa para depois. Bota lá no assistir mais tarde. Eu uso muito o assistir mais tarde. Eu boto lá assistir mais tarde. O papo foi muito legal. Eu e o Claudinho conversamos ontem com o jurista Rubens Casara, que lançou recentemente o livro A Construção do Idiota. E o papo realmente foi muito legal. A segunda vez que ele esteve aqui conosco. A primeira foi em abril de 2021. Demorou 3 anos. Eu até falei para ele que a gente precisa fazer papos mais frequentes por aqui. E eu vou falar o seguinte: eu resolvi escolher um tema que é um tema que me surgiu hoje, depois da entrevista com o Casara ontem, que está aí na sua tela. Como a extrema-direita usa a raiva das pessoas, né? Eu botei de você porque vai ser minha chamada aqui para o nosso Curtas na Zona. Eu sei que a maioria aqui das pessoas que estão nos assistindo não são de extrema-direita, mas é uma provocação, porque a raiva política é legítima, né? Assim, a gente sabe que aquele papo de você ficar indignado com os políticos e achar que os políticos estão te fazendo de otário, são canalhas, isso eu não acho que é o problema. A gente sabe que essa raiva é natural, entendeu? O problema é você ficar só na raiva. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Porque a raiva tem que fazer com que você primeiro se informe de que forma você pode ser menos enganado pelos políticos. Só que a extrema-direita, ela usa essa raiva. Então, aquele papo assim de todo político é bandido, não sei o quê. Então você está votando nos mesmos caras que você chamava de bandido, esse pessoal da extrema-direita, agora achando que eles são contra o sistema, que eles vão destruir esse sistema. Sendo que tem caras que são aqueles bolsonaristas raiz e o bolsonarista gourmet. O raiz, ele finge melhor ainda, entendeu? Que ele realmente é aquele cara que vai modificar a sociedade, o sistema. Vai ter uma... Isso aí me revolta tanto. Eu preciso até coçar como diria minha avó, minha cachola. Que os caras acham que eles vão fazer uma revolução. Que revolução? Eles vão destruir o estado de bem-estar social. Assim, destruição eles sabem fazer, mas revolução vai plantar coquinho, né? Eu estou com as expressões assim, bem assim, cringes, digamos assim. Então, eles têm esse papo de que eles vão modificar esse status quo. O Bolsonaro ficou lá quase 30 anos no Congresso, aí veio com aquele papo furado e continuou 4 anos, não trabalha, né? Porque é só a raiva, o ódio, raiva do sistema, o sistema não deixa ele fazer. É mentira, cara. A gente tem que modificar o sistema é falho, né? O sistema político, o sistema econômico brasileiro, sobretudo o sistema social, que é desigual pra caramba, que eu vou falar isso no final desse meu comentário aqui. E assim, aí tem como você capturar essa raiva, né? De uma forma que vai fazer a pessoa ficar mergulhada naquela raiva, de forma a ser manipulado pela sua própria raiva. Assim. Então você fica ali o tempo todo no modo conspiratório, ou no modo, tipo, otário mesmo, vai acreditar em um monte de teoria, um monte de fake news, um monte de mentira, porque aquela mentira cabe dentro do seu discurso antissistema, o seu discurso contra os políticos. Política é tudo corrupto, política é tudo ladrão, política é tudo vagabundo, essas histórias de sempre, né? E político trabalha, político, se quiser trabalhar, é um trabalho estafante. Você vê vários políticos que eu admiro, sempre estão cansados. A gente chama os caras aqui, às vezes eles não têm nem tempo de vir aqui dar entrevista, entendeu? Porque os caras estão... O político que trabalha tem comissão, tem que visitar a base, tem um monte de assessor para fazer reunião, tem várias reuniões. Você pode fazer reunião com ONG, com empresário, com movimento popular, com pessoas que estão precisando de coisas para você tentar entender como você pode melhorar o seu trabalho. Então tem muita coisa para se fazer. Eu lembro, vou aqui fazer contar uma história, na biografia do Jango. O Jango, quando tem até um texto aqui no Zona Curva, que mostra como o Jango, em 53, quando ele foi ministro do Trabalho do Getúlio,
né, um ano antes do Getúlio se matar, se suicidar, ele dobrou o salário mínimo e ele transformou o Ministério do Trabalho em um campo de batalha. Assim. Então, eles ficavam, assim, diz que ele recebia sindicalistas, operários, pessoas do povo, empresários que estavam ali tentando melhorar a situação do país. Fez ali diz que ficavam de madrugada até, trabalhando, tentando melhorar as coisas, porque é um trabalho, se for bem feito, é um trabalho que pode mudar a vida das pessoas, entendeu? E foi o que ele fez, né? Foi o que ele fez, porque ele conseguiu dobrar o salário mínimo e outras conquistas que foi naquele curto período dele, depois, né, depois o resto da história todo mundo já meio sabe, né, quem acompanha mais política, né? E o problema é assim, essa raiva vem contra a política e vem também desse sistema que a gente vive, porque, por exemplo, você é estimulado a todo tempo a ter um celular melhor, a ter uma casa melhor, até ter um iate. Se você trabalhar direitinho, você vai comprar um iate, você vai viajar para as melhores praias, né? Toda aquela pataquada que a gente conhece, né? A propaganda vende muito isso, a própria direita vende muito isso, que basta você ser um bom trabalhador, que você vai conseguir... tem exceções, lógico, tem pessoas que conseguem, mas é a grande minoria, isso é boa, né? É uma minoria, né, que consegue. Então, a maior parte vai trabalhar cada vez mais e conseguir o básico ali para conseguir pagar suas contas. Então, as pessoas, ao mesmo tempo que ele vê tudo aquilo, e ele se responsabiliza por aquilo, porque a gente estava conversando isso até ontem com o Rubens Casara. O neoliberalismo, ele responsabiliza um indivíduo. É um indivíduo que não consegue. Está tudo aí para ele, se ele né, dentro da meritocracia, se ele se esforçar direitinho, se ele for um bom funcionário, tudo, ele vai ficar milionário. Tem esses primos ricos aí, esses picareta, que fica dizendo que se você é um estagiário e economizar R$200 por mês, daqui 10 anos você vai estar milionário. O cara desse é um estelionatário, né? Um cara desse. Mas ele tá aí, ó. E ele é só um exemplo que eu estou citando, porque aqui no YouTube, o que mais tem... às vezes eu vou entrar aqui com outra conta aqui para assistir o Zona Curva. O que eu tenho mais de anúncio desses picareta é disso aí. É cara vendendo terreno na Lua, né? Basicamente, né? Todo mundo vai ficar rico, né? O sistema, do jeito que tá, é fácil, né? Porque daí você vende esse peixe, não precisa mudar o sistema, não precisa se conscientizar da situação política e social e tudo, você vai ficar rico, de repente, né? E o problema maior, que além de se vender essa falácia de que você vai ficar rico e ao mesmo tempo você não consegue, você vai ficando ressentido e vai achando que a culpa é da esquerda, a culpa é do comunismo, a culpa é do Papa Francisco, a culpa é da Anitta, a culpa é da Pablo Vittar, entendeu? Daí você vai começando a achar um monte, fica aquele ressentimento, a pessoa naquele loop maluco dela e não sai do lugar. E no fundo, é uma enganação tão grande, porque no fundo eles trabalham para o 1%, esses picaretas da extrema-direita. Estava o Milei ontem, eu até podia ter separado esse trecho, falando que ele está dentro do Estado, destruindo o Estado, porque o Estado é o problema. Assim, vai viver todo mundo nas leis do mercado, na lei do capitalismo, que é a lei mais brutal que tem, entendeu? Que cada vez menos você vai ter poder para negociar, que não vai ter sindicato, que não é que só não vai ter Estado, né? Não vai ter Estado, mas como é que você vai se organizar com o sindicato, né? Você não vai ter previdência, você vai aceitar trabalhar por qualquer merreca, entendeu? Então, isso se vende para a pessoa de uma forma que ela vai se frustrando cada vez mais. E daí entra a extrema-direita para enganar o cara, como falou o Casarão, para fazer o cara de idiota. Já são pessoas, às vezes, como a gente fala, com empobrecimento, como ele falou ontem, empobrecimento cognitivo, não foi bem cognitivo a palavra que ele usou, mas empobrecimento cultural, empobrecimento... E às vezes a pessoa também trabalha pra caramba, não tem tempo nem de fazer porcaria nenhuma, pega 3 horas de ônibus para lá e para cá e acha alguém que tá gritando lá, que nem esse Pablo Marçal, que só grita. É o que a pessoa quer fazer, daí ela vai lá e fala, pô, esse cara aí me representa porque ele grita bastante, ele tá puto da vida que nem eu. Ele tá puto nada, ele tá fingindo que tá puto, ele tá puto com nada. É mentira isso. Então, vendem capim pegando fogo a prestação, né?
Então não, e fora que tudo é vendável, né? Inclusive você, né, maluco? Você que está aí nos assistindo, você. Aqui as plataformas fazem isso, eles vendem as suas informações, vendem você, né? Porque o você digital hoje é você também, né? Eu separei aqui. Eu acho que esse ressentimento foi muito manipulado. Eu queria voltar um pouco para 2016, né? Porque 2016, eu acho que tem 4 coisas que eu separei aqui, né? Que eu acho que a extrema-direita acabou conseguindo monetizar, como se fala aqui nas redes sociais, monetizar em cima desse tipo de coisa. O primeiro ponto, são 4 pontos rápidos que eu queria falar. O PT não mudou o sistema, essa é uma opinião, né? Mas ele criou diversas políticas sociais e as pessoas, de certa forma, melhoraram de vida, né? Então, eles tiveram 3 mandatos e meio, né? Que no meio teve um golpe de Estado, né? Um impeachment, um golpeachment, mas para mim é um golpe. Não tinha crime de responsabilidade, toda aquela... A mídia queria derrubar a mídia, a direita, conseguiram. Então, era uma reação àquela pouca coisa que tinha e a classe média. Porque a gente está falando muito, a classe média aderiu muito a essa extrema-direita, né? O povão também, lógico, né? Porque senão não teriam tantos votos. Mas a classe média, porque boa parte da classe média se sentiu afetada por essas políticas públicas. Porque... Não, e tem outra coisa, né? Tem, assim, que daí é o segundo ponto. Esses espaços de distinção social que existiam antes, que eram, sobretudo, a universidade e os aeroportos, eu lembro o Pondé, puto com isso, o Paulo Guedes falando, a empregada vai para a Disneylândia. Então, esses espaços de distinção social, que era uma classe média alta, e os ricos que frequentavam, começaram a ser frequentados por pessoas mais humildes, que financiavam uma passagem aérea 10 vezes, né? Quem é da geração aí Z não lembra, mas quem é aí da geração Millennium, ou quem é mais coroa que nem eu, vai lembrar disso. O medo de você virar pobre, né? Que esse é o terceiro ponto, que isso é muito importante, que é muito incensado pela extrema-direita. Então, o cara, ele não quer se sentir pobre, então a extrema-direita fica toda hora alimentando aquele negócio de que ele vai ser rico, daí tem esses coaches, tem o pastor que fica vendendo também essa teoria da prosperidade, né? Teologia da prosperidade. E existe mesmo uma diminuição dos ganhos, porque os ricos são cada vez mais ricos e concentrando cada vez mais renda. Hoje foi a gente estava comentando aqui uma pesquisa que saiu no ICL, e eu vou até jogar aqui ela na tela para a gente comentar um pouco sobre ela, né? Então tá aqui, ó. Essa é uma pesquisa que saiu hoje. Tem um trecho aqui do Claudinho Bessa, que fez hoje comentou essa notícia, uma notícia até que ele me passou, que eu não tinha visto. Então, sempre sai estudos aí, né, sobre isso. Esse estudo saiu agora quarta-feira, consultoria Capgemini, sei lá que consultoria é essa, uma consultoria que fez um estudo, revelou que a fortuna dos mais ricos atingiu o maior nível histórico. Segundo o levantamento, o mundo nunca teve tantos milionários e com riquezas tão elevadas. Então, é o momento ideal para a extrema-direita, porque cada vez mais ela vai ser necessária para esse 1% tapear a maior quantidade de pessoas para as pessoas não verem isso, entendeu? Então, cada vez mais esse sonho de você ficar milionário, de você ficar bilionário ainda, que é uma coisa que é muito raro, né? É cada vez mais difícil, mas as pessoas ficam lá girando naquela roda de que vão conseguir. Então, essa consultoria considera ricas as pessoas cujo capital disponível, sem considerar a residência habitual, ultrapasse, deve ser residência que a pessoa está vivendo, né? Ultrapasse $1 milhão. De acordo com o estudo, o número de milionários no mundo aumentou 5,1% em um ano e alcançou 22 milhões de indivíduos em 2023. Então, por um lado acontece isso, né? E, por outro lado, eu vou dar aqui um outro dado que para a gente pensar sobre ele, que está aqui. Ó. Em 2023, o 1% mais rico da população detém 43%, ou seja, 1%, quase metade de todos os ativos financeiros globais. Ou seja, quase a metade está na mão de 1%. Sobra, né, muito pouco para
Daí depois tem os dados ao inverso, né? 50% tem uma mísera quantidade, 50% mais pobres, né? Então, é muito importante e cada vez mais, né? Como a gente estava comentando ontem, as pessoas vão ter menos direitos, porque esses ricos, se eles estão concentrando dinheiro para eles, sobra também, porque também tem paraíso fiscal, tem isenção fiscal que esses caras têm, tem muita evasão fiscal, sobretudo, né? Os caras botam, não pagam impostos. Então o Estado também fica cada vez mais empobrecido, porque se esses caras estão cada vez mais com dinheiro, não é que eles estão montando, investindo na produção, eles estão cada vez ficando mais ricos e as pessoas estão cada vez ficando com menos direitos, entendeu? Então a pessoa fala, não, mas os caras trabalharam, tem ou ganharam muito dinheiro no mercado financeiro. Não, cara, mas esse dinheiro está sendo retirado do Estado, né? Porque, sobretudo, esse dinheiro. Tanto que tem, daí até a matéria que fala sobre essa questão da taxação dos ricos. Aí isso vale só um programa para isso, né? Tá aqui, a Lília me mandou, ela sabia do meu tema. Surpreendentemente, até a Anitta é a favor disso, né? Hoje é uma coisa que você vê uma cantora como a Anitta está defendendo, né? Estou falando como a Anitta porque é uma cantora popular, não é uma intelectual nem nada, uma pessoa que veio do povo, né? Defendeu num podcast aí que ela foi, a fim de reduzir a desigualdade social, a lei anti-riqueza, né? Que está meio mal feito isso aqui, não é bem... Entendo que o dinheiro vem para aqueles que trabalham duro, que se esforçam, mas para além desse teto você não precisa de mais, ninguém precisa ter tanto, você precisa dividir. Então, tem aí, o Haddad fez aí uma lei também para a taxação dos ricos, e muita gente que acha que essa taxação dos ricos, você tem um carro financiado, tem um apartamento de um quarto, você vai cair nessa. Não, isso é para quem tem muito dinheiro, é para esses caras que a gente está falando aqui, né? E eu vou só terminar com um videozinho, que eu acho que isso representa muito, porque eles vendem isso de que você vai ser bem sucedido. Só que, ao mesmo tempo, eles estão aí, a extrema-direita, para destruir o Estado. E eles querem tirar as pessoas que nunca frequentaram universidade, aeroportos e tudo. Eles já tiraram boa parte deles, né? Esse governo do Lula, tanto que é o governo da reconstrução que eles falam, né? Porque o governo Bolsonaro, uma coisa ele foi bem sucedido, em destruir, parte da educação pública, destruir o SUS, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio, a lista é grande, né? A gente sabe que o projeto de destruição, que se eles voltarem ainda, vão continuar esse trabalho. Aí está lá o Milton Ribeiro, está aqui o Milton Ribeiro da educação, né? Que era um corrupto, um cara ligado aqui a uma igreja aqui de São Paulo, falando descaradamente que realmente, não é para todo mundo ficar sonhando em estudar, tudo que isso aí é coisa de comunista, né? Coisa de comunista, de querer estudar, de querer melhorar de vida, isso é bobagem. E os caras falavam isso, né? Isso eles nunca muito mentiram, assim, né? Só não via quem não queria, né? Ou que estava sendo beneficiado por esse tipo de discurso canalha, né? Você está cansado de pegar, com todo o respeito que tem aos motoristas, a profissão muito, muito digna, mas eu tenho muito engenheiro, muito advogado dirigindo Uber, porque não consegue a colocação devida. Mas se ele fosse um técnico em informática, ele estaria empregado, porque há uma demanda muito grande. Então eu acho que o futuro é institutos federais, como é na Alemanha hoje. A Alemanha, ela dá atenção, são poucos os que fazem universidade. Universidade, na verdade, ela deveria ser para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade. A universidade é para poucos, não é para os pobres, entendeu? Então a gente tem esse pensamento, então você que está aí nos vendo, fica ligeiro, porque eles não querem que você tenha direitos, não querem que você melhore de vida, e você fique nesse looping maluco. Eu vou terminar aqui com uma história que a gente não sabe como isso vai terminar, né? A gente sabe que a extrema-direita está circulando aí pelo mundo, né? O Claudio está me corrigindo aqui. Capgemini. Porque assim, a gente sabe que eles estão tomando o poder, então a gente sabe que eles vão continuar te enganando até onde, se você deixar, né? Primeiro tem isso, né? Porque
Quem vai se ferrar é a coletividade, se eles continuarem fazendo isso. Agora, tem uma outra coisa. A gente, quem conhece história, eu vou lembrar aqui de um fato, que, aliás, o ano que vem vai fazer 80 anos. Abril de 1945. Os caras pegaram Mussolini, a mulher dele e a corja toda, foram lá, mataram os caras, penduraram os caras de cabeça para baixo. Porque isso leva à guerra também, né? Os caras ficam com ódio de tudo, ficam cozidos no ódio ali, ficam ali, leva à guerra. A gente está vendo, né, o que está acontecendo no mundo, né? A extrema-direita está aí também porque a gente vive, quer dizer, uma coisa leva a outra, né?